Então hoje nós começamos uma nova série de mensagens. E o objetivo dela eu vou dizer um pouquinho mais para frente, mas essa primeira mensagem eu intitulei A Quem Eu Devo Ouvir? Onde procurar solução para os meus problemas emocionais. Emoção vai ser a palavra-chave do tema que a gente vai tratar ainda não sei quantos domingos, provavelmente cerca de uns 8 a 10 domingos. E eu começo contando para vocês a história contada por este homem, Ernest Gordon. Ele conta que no final de um certo dia de trabalho, enquanto debaixo do jugo japonês, na Segunda Guerra Mundial, um guarda, ele contou as ferramentas e, segundo ele, uma estava faltando. Achavam que um dos prisioneiros havia roubado essa ferramenta para vendê-la ao grupo adversário. E em fúria, esse líder japonês pediu que ele se pusesse em fila e o culpado desse um passo adiante. Ninguém se mexeu. O japonês então disse que mataria a todos e para mostrar que realmente faria aquilo, ele engatilhou a arma e apontou para o último da fila. Nisso, um homem deu um passo adiante e disse: fui eu. O líder japonês o chutou, o esmurrou e matou ele com uma coronhada na cabeça dele. Ao retornar, recontaram as ferramentas e viram que nenhuma estava de fato faltando. Sobre este evento, alguém poderia dizer: precisamos de mais pessoas assim, dedicadas ao dever que elas têm. Outra pessoa poderia dizer: precisamos de mais gente assim, reconhecedora das promessas de Deus. Quem está certo? Essas percepções não estão em contradição. Ambas podem ser verdades. No entanto, elas apontam para alvos diferentes. A primeira, para a fidelidade ao dever do prisioneiro. E a segunda, para o poder transformador de Deus. E a Bíblia nos diz que podemos entregar as nossas vidas por alguém. Mas se fizermos isso sem amor, nada vale. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Esse nada disso me valerá pode até soar estranho quando nos lembramos de outras palavras de Jesus. Ele disse certa vez: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Fato é que Jesus está falando isso justamente do amor que ele tem pelo próximo. Esse é o contexto, ao versículo anterior. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então ele fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O sacrifício de Jesus era movido pelo seu amor por nós. Ele morreu para que tivéssemos vida. Como eu disse, ainda que morrer por fidelidade à tarefa e amor ao próximo não sejam ações com motivações incompatíveis, não podemos negar que morrer por uma questão de fidelidade ao dever não é o mesmo que morrer por amor ao próximo. Essas motivações têm para Deus, que enxerga o íntimo de cada um de nós, valores diferentes. Sem amor, de nada me valerá. Imagine a seguinte situação. Ou vamos tentar florear a história contada. O prisioneiro está nessa tal fila. Ele vê a raiva do líder japonês. Escuta que a arma foi engatilhada. Vê que ela foi apontada para a cabeça de um amigo. Então ele pensa: meu amigo não pode morrer agora. Ele ainda não creu no sacrifício de Cristo. Ele ainda não tem fé nele. Ele ainda não tem a garantia que eu tenho, que me foi dada por Deus. Se meu amigo morrer agora, ele não terá o mesmo destino que eu. Então ele dá um passo à frente. Como você chama o ato deste homem, deste prisioneiro? No que ele crê. Quanta certeza ele tem no que crê. Ele certamente espera. Ele tem esperança por algo, por alguma coisa. Alguma coisa boa, alguma coisa que não falhará.
alguma coisa muito superior do que pode ser conquistado e adquirido nesse mundo. Alguma coisa que dá coragem para viver de forma diferente, de uma forma que realmente vale a pena e supre as necessidades do nosso coração. E esse é o objetivo que eu disse para vocês que falaria. É valorizar, esse é o objetivo da série de mensagens. Valorizar a obra e a pessoa de Jesus Cristo ao contemplar as promessas de Deus, que quando entendidas e vividas, satisfazem e orientam nossas mais profundas emoções. Espero que as mensagens deixem a coisa mais clara do que esse super resumo, ou esse objetivo da série de mensagens. Nós veremos juntos como nos livrar da ansiedade, do orgulho, da vergonha que não presta, da cobiça, da impaciência, da amargura e da lascívia. E minha convicção é que entender e viver as promessas de Deus, ou seja, depositar genuína fé no que ainda acontecerá, é a forma de Deus nos habilitar para vencermos os pecados que confundem nossos corações, e isso inclui as nossas emoções. Se você já creu em Cristo, sabe que diariamente lutamos para crer nas promessas de Deus. E por que é tão importante crermos nas promessas dele? Veja que o autor de Hebreus nos mostra como Jesus suportou o sofrimento na cruz. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele se deleitava no triunfo do propósito de Deus para o universo, tendo ele mesmo como veículo da salvação do mundo. Ele se alegrou porque sabia da sua posição de glória ao lado do Pai. Havia uma promessa dada por Deus de que Jesus seria o veículo da salvação do mundo, e nessa proposta ele se apegou. Por essa razão ele se sujeitou à vergonha e ao sofrimento da morte na cruz. Algo superior o encorajava para passar por tudo aquilo. E a vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai. Ele sabia que não havia e não há nada melhor do que obedecer ao Pai. Conhecer a superioridade da alegria que há nas promessas de Deus nos impulsiona a deixar de lado as ofertas do mundo para viver as ofertas de quem realmente entende de felicidade. Aliás, hoje de manhã eu li um artigo na internet, no UOL, intitulado "Você é feliz? Aula de Yale faz sucesso ao ensinar felicidade. Veja dicas." A proposta, ela vem de uma professora de psicologia e ciências cognitivas chamada Laurie Santos. O artigo diz que a aula dela bateu um recorde de 317 anos na Universidade de Yale, que fica em Connecticut, nos Estados Unidos, com respeito às inscrições. E o artigo, não palavras dela, mas quem escreveu o artigo que disse a respeito do que ela tem ensinado, começava assim: todos nós estamos buscando a felicidade. Eu concordo com o autor do artigo, mas o fato é que isso está longe de ser uma novidade. Por exemplo, Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês, que viveu entre 1623 e 1662, ele disse: todos os homens, sem exceção, procuram ser felizes, embora por meios diferentes, tendem todos para este fim. Todos nós, sem exceção, queremos ser felizes. Mas como? Comendo somente vegetais? Comprando mais bolsas e sapatos? Saboreando novas comidas? Bebendo mais vinho? Apagando suas contas nas redes sociais? Jogando fora o seu celular? Praticando mais atividade física? Eu tenho certeza que todos nós aqui temos uma opinião, uma proposta sobre como nós podemos ser mais felizes. A pergunta é: quanto eu e você entendemos o ser humano para dizer que nossas propostas são, de fato, propostas eficientes? Será que nós sabemos mais do que o Criador? E se esse Criador se revelou por meio da Bíblia,
Por que ainda buscamos tanto as nossas propostas e as propostas do mundo para alcançar a felicidade, ao invés das propostas dele? Alguém quer comentar sobre isso? Senão eu continuo com as palavras de Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. O mundo, ele está cheio de propostas e promessas. Vocês já ouviram alguém dizer: todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado atualizado de todos os caminhos levam a Roma. Olhem de novo, olhem para o slide, vejam o que Jesus disse. Será mesmo que todos os caminhos levam a Deus? Jesus não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Outra proposta do mundo é dizer que não há verdades absolutas. Como conciliar o que o mundo diz com o que Jesus disse? Não há conciliação nessas frases. Ou Jesus está errado, ou o mundo está errado. Semelhantemente, o mundo oferece infinitas propostas para que tenhamos vida, para que sejamos mais felizes, para que tenhamos mais gozo, para a gente aproveitar melhor a vida. Vocês já ouviram ouviram esses slogans? A felicidade vai para onde ela está. Felicidade é uma escolha, você decide. A felicidade não é um destino, é um estilo de vida. Se te faz feliz, então faça. Alguns buscam a felicidade, outros a criam. Don't worry, be happy. Melhor do que nós mesmos, eu diria que o diabo sabe o que está em nosso íntimo, e eu não posso negar essa vertente bíblica. Ele sabe melhor do que nós mesmos os nossos pontos fracos. E ele sabe que buscamos a felicidade. Não é por menos que ele fez uma oferta para Jesus, uma oferta que funcionaria, se não para todos nós aqui, para a maioria de nós aqui, que conhecia a alegria da proposta que lhe for ofertada. Se você trouxe sua Bíblia e quer abrir ela, ou o seu celular e quer abrir o aplicativo, ela é em Lucas capítulo 4. Essa eu fiz de propósito, para não ter no slide. Se você trouxe, você abre. De qualquer forma, eu lerei ela com vocês, tá bom? Então, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 6. Que proposta foi essa que o diabo fez para Jesus? Ele diz assim: eu te darei toda a autoridade, o diabo falando para Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 6 e 7. Então aqui o diabo faz uma oferta para Jesus, dando a ele toda a autoridade, está falando que as coisas foram dadas a ele, ele pode dar a quem quiser. Interessante é pensar que Satanás ele usa da mentira para ofertar a Jesus. Jesus já tem autoridade sobre tudo, e ele já é dono de tudo. Mais interessante ainda é perceber o versículo que vem depois, o versículo 8. Por que é interessante? Porque a solução da tentação que o diabo faz a Jesus, Jesus cita a própria palavra de Deus para buscar essa solução. Ele diz no versículo 8: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Essa é uma citação do Antigo Testamento. As propostas de Satanás e do mundo são propostas falsas. Elas não conseguem cumprir com o que prometem, tampouco partem de verdades. Eles não conseguem satisfazer o que oferecem. Nenhum cliente do diabo sai satisfeito, apesar de muitos comprarem as suas ideias. E a solução? Ela está na mesma fonte que Jesus usou, na palavra de Deus. Quando reconhecemos a alegria proposta por Deus,
nós temos condições de vencer as mentiras do mundo, do diabo e até mesmo as mentiras que nós mesmos criamos. Entenda uma coisa, porque somos pecadores, não funcionamos com a bússola apontando para o norte. Somos passíveis de nos enganarmos, e muito. O profeta Isaías, séculos antes de Jesus, ele escreveu, capítulo 5, versículos 20 e 21. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Nós, seres humanos, não temos condição de sermos precisos quanto ao que verdadeiramente nos deixa felizes. O pecado nos engana. O pecado, quando nos engana, faz com que percamos a perspectiva do que é real, do que é correto, segundo os padrões do Criador. Acabamos chamando o que é certo de errado e o que é errado de certo. Interessante como Isaías justifica isso. A segunda parte. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. O pecado nos leva a desconsiderar o ilimitado conhecimento de Deus para considerar e aceitar o limitado homem e suas observações tão passíveis de estarem erradas. Um exemplo disso é notar que existem mais de 250 modelos propostos por homens sobre a personalidade humana, ou seja, mais de 250 abordagens para tentar responder quem é o homem, qual o seu problema e qual a solução deste problema. Será que eles estão certos? Todos estão certos? As 250 abordagens são certas? Será que é pelo menos uma abordagem que está certa? O que vem a seguir eu tirei de um site de psicologia. Alguém quer ler pra gente? Então, uma abordagem é uma perspectiva, isso é, visão, que envolve certas pressuposições, isso é, crenças, sobre o comportamento humano, a forma como ele funciona, qual aspecto dele é valioso de se estudar e qual método de pesquisa é apropriado para entender esse estudo. Há diversas teorias em uma abordagem, mas todas elas compartilham essas pressuposições comuns. Você pode se perguntar por que existem tantas perspectivas psicológicas diferentes se uma abordagem está correta e outras erradas. A maioria dos psicólogos concordaria que nenhuma perspectiva é mais correta do que outra. Embora no passado, os primeiros tempos da psicologia, o behaviorista dissesse que sua perspectiva era a única verdadeiramente científica. Será mesmo? De 250 que tentam responder quem é o homem, todos estão certos? Que caminho você quer seguir? A psicodinâmica de Freud? A behaviorista de Skinner? E se você não gosta de uma abordagem que não acredita que haja livre-arbítrio, então, que é o caso dos behavioristas, que tal você ficar com a perspectiva cognitiva? E se nenhuma delas te satisfaz, que tal uma abordagem humanista que diz que somos essencialmente bons? Interessante, a Bíblia diz que nós somos essencialmente maus. Qual teoria criada por homens você quer buscar? Sobre qual base você quer viver? Será que elas resolvem os problemas emocionais que eu tenho? Será que elas são suficientes para lidar com os meus medos, com a minha ansiedade, com o meu orgulho? Comentei com vocês sobre a minha avó estar hospitalizada. 96 anos, pneumonia. Uma pessoa muito próxima me ligou essa semana, chorando e dizendo: ela não pode morrer. Se ela morrer, eu vou ficar louca. Qual das propostas acima você acha que pode ajudar essa pessoa? Não quero aqui dizer
que todas essas perspectivas são contraditórias umas às outras e não podem ajudar o ser humano a agir de forma horizontalmente funcional. O que eu quero focar aqui é que todas elas são observações de seres humanos como eu e você, limitados, sem conhecimento pleno sobre quem é o homem, qual o problema do homem e como solucionar o problema do homem. Meu foco é afirmar que existe uma perspectiva que é apresentada por Deus, por meio da palavra dele, a Bíblia, e que ela verdadeiramente responde quem é o homem, qual o problema do homem e como solucionar o problema do homem. Como essa pessoa que me ligou em função da saúde da minha avó reagiria se realmente cresce nas promessas de Deus? E eu vou mostrar algumas para vocês. Em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Salmo 23, versículo 6 diz: sei, não é acho, é sei, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. De novo o profeta Isaías, agora 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bem no final do Evangelho de Mateus, Jesus está conversando com os discípulos e faz essa promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa essa que, da minha perspectiva, se estende a cada um de nós que é discípulo dele. Romanos 8, 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas promessas são apenas alguns exemplos das centenas de promessas que existem nas Escrituras Sagradas. Seguramente nem todas as promessas feitas na palavra de Deus são especificamente para nós hoje. O fato é que todas elas refletem um Deus fiel que cumpre o que promete. Caso alguém queira comentar, eu pergunto: seu dia seria diferente se você se lembrasse dessas promessas? Durante os desafios do seu dia, seja no trabalho, seja na tua família, seja na sociedade. Eu vou mudar o tom da pergunta. Seu dia seria diferente se você confiasse, eu não estou agora perguntando se você conhecesse ou se lembrasse, mas se você confiasse nessas promessas? No mínimo seria um dia otimista, né? No mínimo, de fato. Porque, gente, se você não teve nenhuma dificuldade, nenhum desafio essa semana, você é uma joia rara. Ou não enxergou direito o que aconteceu. Todas essas promessas, elas são presentes de Deus, que se achegam até nós em razão do amor dele por nós. Quando ainda éramos fracos, Paulo diz, Cristo morreu por nós. A morte de Cristo, e não sei quantos de vocês perceberam como esses versículos falam de Jesus Cristo. Ela é a base de todas as bênçãos que recebemos. E ela tem como objetivo nos trazer para perto de Deus. Consequentemente, nos tornar recipientes da graça dele para desfrutar a proposta de Deus sobre felicidade. Isso inclui ter as nossas emoções funcionando de acordo com a proposta dele.
Precisamos de Cristo para ficar perto daquele que sabe como devemos funcionar adequadamente. E da onde eu tiro isso? Pedro foi quem escreveu aqui. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, aqui presentes. Para quê? Conduzir-nos a Deus. O nosso bem-estar é uma consequência da nossa aproximação com Deus. Razão pela qual Cristo morreu. Nós nos beneficiamos da presença dele quando nos arrependemos de nossos pecados e em razão de reconhecermos que um Deus santo não permite em sua presença pecado algum. Se você ainda não creu no sacrifício de Jesus para a sua salvação, então saiba que você está indo um passo atrás de poder desfrutar de todas essas bênçãos que ele lhe oferece. Inclusive, algo essencial, o poder dele, que cada um de nós precisa para lidar com as nossas emoções. Paulo diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, ou seja, que Jesus é Deus, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Há cerca de mais ou menos 18 anos eu fiz isso. Precisamos dessa capacitação divina para compreendermos a perspectiva de Deus sobre a vida. Ele nos oferece uma solução que nada nem ninguém nos oferece. E quando aprendemos essa perspectiva e vivemos satisfeitos na promessa dele, desfrutamos da graça que ele nos oferece. Somos pecadores. Isso significa que todo o nosso ser precisa de restauração. Somos diariamente tentados com o convite do pecado. E o que ele nos promete? Ele nos promete algo que não pode nos dar. Infelizmente, como passarinhos são enganados por caçadores com arapucas, somos enganados pelo pecado. Diariamente tentados e enganados. Se não estivermos cientes do engano do pecado, correremos o risco de acreditar que a alegria que o mundo nos oferece é verdadeira e satisfaz. A carta dos Hebreus aqui, mais uma vez, nos ensina: encorajem-se uns aos outros todos os dias. E, gente, uma pausa aqui. Vocês conseguem ver nessa primeira linha a importância disso daqui? De uma família em Cristo, de pessoas piedosas ao seu redor, para te encorajar. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo quê? Engano do pecado. Essa é uma das soluções para que nós não pequemos. O quê? Andar com pessoas que nos encorajam a viver focados em Jesus Cristo. E aqui diz que o pecado engana, o pecado seduz. E o ser humano quer ser feliz e o pecado promete isso, porém, não consegue satisfazer os nossos corações, que somente terão plena satisfação nas promessas de Deus. Ainda não ficou claro? O pecado diz: se você mentir no seu imposto de renda, você terá mais dinheiro e poderá ser mais feliz. O pecado diz: se você tiver um caso fora do seu casamento, você poderá curtir mais o que a vida tem para lhe oferecer. O pecado diz: se você ficar bastante tempo fora de casa, evitará toda a dor de cabeça que é ter que cuidar dos filhos e prestar conta ao seu cônjuge. O pecado diz: se você fizer como fazem os atores e atrizes de novelas, ficará famoso e até pode ficar rico, tendo o que quiser e quando quiser. O pecado diz: se você olhar pornografia, não terá que dar satisfação para ninguém, poderá curtir sozinho o que Deus planejou para que fosse curtido a dois, com a pessoa certa, no tempo certo. O pecado diz que se você não precisa ter a pessoa certa, nem o tempo certo. O negócio é curtir. O pecado diz: se você comer esses chocolates quando ninguém está olhando, isso vai lhe deixar muito bem. Coma sempre que precisar, sem dar satisfação às pessoas ou à sua própria necessidade. Coma para se acalmar, coma para se alegrar, coma para satisfazer os seus desejos,
coma para ser feliz. Pergunto, quantos chocolates teremos de comer para ficar tranquilos, alegres, felizes? Sabe por que nós pecamos? Porque acreditamos na oferta, nas promessas do pecado. Nossa única opção efetiva é crermos no Criador, nas promessas dele, que satisfazem eternamente as nossas almas. Somente ele tem a verdadeira promessa de alegria duradoura, persistente e eterna. Como eu já lhes disse, quando cremos em Deus, somos capacitados por ele para viver a vontade dele. E a Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, quem a Bíblia diz ser o próprio Deus. Com ele somos capazes de dizer não ao pecado. Esse é meu último slide. Romanos 8,13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pelo Espírito aqui, nesse versículo, significa que nós acreditamos no poder do Espírito de Deus. Crendo nas promessas de Deus, que possuem propostas verdadeiras. Crendo nelas, nós vencemos as tentações do pecado. E o que eu quero com essa tão longa introdução, ainda que esse também seja o final? Eu quero colocar algumas pulgas atrás das orelhas de vocês, e da minha também. Mesmo que você se lembre somente de uma dessas pulgas, creio que é um começo para refletirmos juntos sobre as emoções que atrapalham o nosso dia a dia com Deus. Creio que seja um começo para pensarmos em valorizar a obra e a pessoa de Jesus Cristo ao contemplar as promessas de Deus, que quando entendidas e vividas, satisfazem e orientam nossas mais profundas emoções. O objetivo da série. Por se tratar de uma série, pretendo estabelecer alguns fundamentos com vocês antes de entrarmos de cabeça em cada emoção que eu tenho separado para conversarmos. Como alguns de vocês sabem, educação física foi o meu primeiro bacharel. As primeiras matérias que eu fiz na faculdade, na universidade, foram anatomia, bioquímica, fisiologia. Coisas que fundamentavam o resto do meu curso. Para então entender a complexidade do homem em movimento, ou da alegria, ou das emoções, ou das... enfim. Semelhantemente ao Enzo, aprendendo divisão agora. Ele não começou por ela. Adição, depois subtração, depois multiplicação. Agora ele está em divisão. Talvez chegue o dia, e espero que chegue esse dia, que ele vai começar a fazer algumas fórmulas. Seja ela de Bhaskara, seja ela, sei lá, usar alguma coisa de Tales ou de Mileto, enfim. Eu até brinco com isso. Essa semana na escola eu disse: eu nunca usei uma equação de segundo grau. Na prática, na minha vivência. Entenda bem, João. Né? Nunca usei uma equação de segundo grau para resolver um problema prático da minha vida. Claro, eu imagino que essa maquininha que eu estou usando aqui, existem coisas muito mais complexas do que uma equação de segundo grau. Mas eu nunca usei. Mas a gente aprende, e a gente aprende ele depois de aprender outras coisas fundamentais. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês. Isso que foi a introdução aqui. E para não usar a expressão da pulga, mais uma vez, deixem-me dizer que agora eu estou colocando mais lenha na fogueira. Como? Eu quero provocar ações aqui que promovem boas perguntas. E então juntos desfrutarmos das respostas que Deus tem para nós. Como? Hoje foi um dia que eu falei bastante e ouvi vocês pouco. Mas eu tenho aqui nas minhas mãos um formulário, ou um questionário. Diz: afirmações sobre as emoções. Concordo ou discordo? Diz assim: por favor, leia as afirmações abaixo e dê a sua opinião no espaço apropriado. Use a letra C quando concordar com a afirmação e a letra D para quando discordar. Eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, a primeira, vou pegar uma no meio. Geralmente, uma pessoa espelha as emoções da pessoa com que ela foi criada e educada, mesmo que de forma involuntária. Você vai colocar concordo
Eu discordo. Uma outra. Pessoas emocionalmente sadias mantêm suas emoções para si mesmas. Outra. As emoções humanas têm a ver com o pensamento, as avaliações, as interpretações das pessoas acerca da realidade. E por último, são 20, estou falando 4 só. As pessoas não precisam prestar contas a Deus por suas emoções. Pessoas são somente responsáveis por aquilo que elas fazem ou dizem. Então o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero que vocês, em duplas, tá? Em duplas, respondam esse questionário, tá bom?